Salmo de número 150, amém, queridos? Salmo 150, aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o com som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpas, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Irmãos, olha, se você vê o Salmo 148 até o Salmo 150, eles começam e terminam da mesma maneira. Estes salmos começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. Estes salmos são salmos de adoração, queridos. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1 nos fala que Deus nos criou com o fim de louvar e glorificar o nome do Senhor. E isso é o que aprendemos nas Sagradas Escrituras. Diz um erudito que o Salmo 150 foi o salmo que Neemias e o povo de Israel cantaram quando eles terminaram os muros de Jerusalém, e como consagração eles cantaram este salmo. O povo de Deus cantou este salmo, irmãos. Este salmo é um salmo extraordinário, sabe por quê? Porque ele reúne aqui um bocado de coisas em poucas palavras. Ele nos ensina tanta coisa em poucas linhas aqui. A brevidade deste salmo nos estimula a decorá-lo. Este salmo nos fala onde o Senhor deve ser louvado. Onde o Senhor deve ser louvado. E eu pergunto, onde o Senhor deve ser louvado? É que diz o versículo 1, louvai a Deus no seu santuário. Queridos, a palavra aqui santuário é a palavra que chama o povo para prestar adoração onde Deus está. Para prestar adoração onde Deus está presente. Agora, onde Deus está? Onde Deus está presente, irmão? Será que Deus está preso, circunscrito a uma igreja? Será que Deus vive, está ali preso nos templos nossos? O apóstolo Paulo, no seu discurso no Areópago, no capítulo 17, ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, dele é toda a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E a palavra de Deus faz uma pergunta: onde o Senhor habitará? O Senhor não habita em lugar feito por mãos humanas, mas o Senhor habita com o quebrantado e o contrito de coração. Irmão, o Senhor Deus habita no coração daquele que conhece a Jesus. No Novo Testamento, nós temos uma lição preciosíssima. O Senhor está entre o seu povo como igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. O Espírito Santo foi derramado e quando a igreja se reúne, Deus está presente, operando nos corações e aceitando o louvor do seu povo e a adoração dos seus remidos, irmãos. Então, querido, sendo assim, é para louvar a Deus na terra, é para louvar a Deus em espírito e em verdade e em todos os lugares. Podemos louvar a Deus em todos os lugares da terra, no trabalho, na escola. Você pode louvá-lo no banheiro, pode louvá-lo enquanto você andar pelas ruas, dentro do seu carro. Muitas vezes pensamos que existe lugar que não podemos louvar e adorar o Senhor, mas a Bíblia Sagrada nos exorta que nós devemos louvá-lo e adorá-lo em todo lugar. Inclusive, eu já ministrei para os irmãos aqui, falando para os irmãos sobre onde adorar, como adorar, de que maneira adorar. Em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus.
todo lugar devemos adorar e louvar a Deus, irmãos queridos. Então veja que o verso primeiro aqui diz que o lugar de louvar a Deus é no santuário. Quando a igreja se reúne, faz-se um santuário a Deus. Onde você vai, você é um tabernáculo vivo de Deus e você faz um santuário, santuário móvel para adorá-lo e louvá-lo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: e não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Seu corpo, a sua vida, é um santuário móvel de Deus. Tem outro verso aqui que nos expressa o seguinte: louvai ao Senhor no firmamento. O firmamento, irmãos, é uma expressão bíblica para descrever o céu. Que coisa extraordinária! É o louvor da terra que une com o louvor do céu e louva ao Senhor. Quando nós nos reunimos na nossa igreja, ali na igreja não é um santuário onde se prende Deus. Todo lugar, na sua casa, lá no trabalho, quando duas pessoas reúnem em nome do Senhor para louvar e adorá-lo, Ele está presente. Então, quando nós reunimos na igreja, eu falo sempre com um grupo de coreografia, com os irmãos que cantam, para que jejuem, para que se consagrem, porque naquele momento é o louvor, no momento da igreja, aquele povo reunido, que se une com o louvor no firmamento dos céus. Existem querubins, serafins, anjos e arcanjos que adoram e louvam o Senhor. Os serafins, noite, dia e noite, cantam, louvam o Senhor, expressam a adoração ao Senhor. E aqui diz: louvai ao Senhor no firmamento. É uma expressão bíblica para descrever o céu. O louvor da terra se une com o louvor do céu. Quando a gente, em Mateus capítulo 6, a oração dominical nos ensina que quando nós oramos ao Senhor, devemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A explicação desta frase é interessante. Seja feita a tua vontade, assim na terra, ela é feita lá no céu. Céu e terra se unem. Neste salmo aqui, queridos, somos convocados para louvar, para adorar o Deus Criador do universo, em todo lugar do mundo, do universo. Se na nave espacial aí, que vai para o infinito, tiver alguém ali, duas pessoas ou alguém que é servo de Deus, em todo lugar pode adorar o Senhor e adorar o Senhor. Em todo lugar devemos louvar o Senhor. Agora veja bem, ao mesmo tempo que esta palavra aqui é uma palavra que nos ensina como louvar, mas também é a palavra missionária. Porque aqui nos ensina para que a palavra do Senhor chegue em todos os lugares. Assim como a glória de Deus enche a terra, assim também o louvor do Senhor deve encher a terra, encher a cidade de Montes Claros, encher em todo lugar, irmãos. Queridos, só o povo de Deus pode trazer gratidão e louvor a Deus. Irmão, você que é povo de Deus, você não pode ter vergonha de ir lá no seu serviço, na sua empresa, cantar louvores ao Senhor. Você não pode ter vergonha de dizer aleluia. Gente, a palavra aleluia é para dizer em qualquer lugar. Você sabe o que significa a palavrinha aleluia? Significa louvai ao Senhor. Ouça o que o versículo aqui de número 2 diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Se aqui nos é ensinado onde louvar a Deus, nos é instruído também por que louvar a Deus. Leia aí para você ver. Por que você deve louvar a Deus? Louvar a Deus pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Esta frase nos fala que devemos louvar a Deus por aquilo que Deus é. Devemos louvá-lo pelo que Ele é e faz. Então nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele faz e também pelo que Ele é. Tem gente que louva a Deus só pelo que Ele faz. Gente que tem tendência de louvar a Deus só por aquilo que Ele faz, aquilo que nos traz lucro pessoal. Devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Vamos então ver o que Ele é. Nós não conseguimos explicar, falar quem é Deus. É exaustivo tentar,
definir Deus. Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericórdia, Deus é eterno. A Bíblia diz: de eternidade em eternidade tu és Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele não cansa nem se fatiga, não dorme, não dormita o guarda de Israel. A Bíblia diz que ele é desde o princípio. Deus é imutável. Precisamos colocar esta verdade em nossos corações. É verdade que nós não conseguimos definir a pessoa de Deus. Somos limitados, Deus é infinito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 8: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Ele é um Deus, irmãos, infinito. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que pudesse depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente, amém. Deus é soberano, infinito. Deus é um ser absolutamente perfeito, ele é absoluto. Todos nós precisamos de melhorar, precisamos de mudar. Deus não, ele é imutável, ele é o que é. Tem hora que a gente diz: vamos cantar para Deus ficar feliz. Esta é uma linguagem humana para comunicar o que Deus sente, mas Deus não precisa de melhora. Alguém perfeito não precisa acrescentar nada nele. Então, quando nós louvamos a Deus, louvamos pelo que Ele é imutável, Ele é grande, Ele é um Deus tremendo, Ele é imutável nas suas promessas. As promessas estão aí para confiarmos que Deus vai agir e vai fazer para glória e honra do nome dEle. Deus, precisamos louvá-lo porque Ele é soberano. Muitas vezes nós falamos que Deus é soberano, mas não acreditamos no que nós falamos. Meus irmãos, querido você que me ouve, não tem nada que aconteça na história do mundo, na história da sua vida aí, sem que isso não seja contemplado por Deus. Deus é soberano. Deus pode colocar alguém no poder e tirar. Se Deus é soberano, Ele pode dar e tirar. Ele é o dono da sua vontade, Ele é o dono da vida, Ele decide. Ele é soberano sobre tudo. Olha, a Bíblia diz em Provérbios que até o ímpio, o perverso, Deus fez para o dia da calamidade. Olha, até o homem que foi criado para o louvor de Deus, Deus já sabia que o homem era cair, já estava nos desígnios de Deus a queda do homem. E Deus deixou para o nome dele ser glorificado. Quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é o sustentador de tudo. Você que está me ouvindo, você está aí porque Deus tem preservado a sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 1: sem mim nada podeis fazer. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Salmo 19 diz: os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus é o Criador. Você é a obra das mãos de Deus. Você é coroa da criação de Deus. O único ser que Deus criou, diferente de toda a criação dele, foi eu e você. Deus cria o gato, Deus cria o cachorro, Deus cria o pato, Deus criou o elefante, Deus criou todos os seres viventes, mas o único ser que Ele criou, inteligente, foi eu e você, foi o homem. Imagodei, em latim, significa a imagem de Deus. Deus comunicou em nós alguns dos seus atributos. Nós sentimos, nós pensamos, nós tomamos decisões. Então, louvar a Deus pelo que Ele é. Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele te fez para adorá-lo, para louvá-lo. E é uma alegria servir a Ele. E escute o que eu vou falar com você, irmão. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Tem muita gente da igreja pensando que Deus precisa dele. Deus não precisa de você, não. O apóstolo Paulo aqui, em Atos 17, ele fala que de Deus é o Criador
do mundo e de tudo que é. Ele é o Senhor dos céus e Senhor da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, é Ele que nos dá o fôlego de vida, e é Ele que nos faz mover, viver e existir. Louvado seja e glorificado é o nome do eterno Deus. Sempre eu falo com Ele: Deus, muito obrigado. Eu te agradeço pelo privilégio de pastorear a igreja que o Senhor me confiou. Muito obrigado porque eu posso te servir na igreja. Tem muita gente hoje: eu não quero trabalhar com crianças na igreja não. Eu não quero servir pensando que Deus precisa. É um privilégio, é uma alegria. E você tem pecado porque você pensa que a igreja precisa de você, que o pastor precisa de você, que Deus precisa de você. Deus nos usa, e se nós não fizermos aquilo que Ele determinou que fizéssemos, Ele vai arrancar nosso couro. Aleluia, que o texto diz. Olha, irmãos, escute. Deus, quem é Deus? Deus é zeloso, Deus zela por nós. Você deve ser zeloso por sua esposa, viu? Porque Deus é zeloso por você. Deus quer que nós zelemos pelos nossos filhos, zelar pelo marido. Deus zela por nós. Nós somos menina dos seus olhos. Agora veja bem, se Deus é zeloso, o diabo não vai entrar na nossa casa do jeito que ele quer. Por nossa displicência ele pode até agir, mas ele tem limites. Deus é justiça, Deus é misericordioso. Deus não nos trata segundo nosso pecado, porque se tratar estaremos arrombados. Louve a Deus, louvai a Deus pela sua misericórdia, irmãos, pelo que Ele é. Irmãos, tudo o que fazemos é por causa das misericórdias de Deus. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O dízimo que você dá lá, a oferta, o que você faz para Deus, foi pela sua misericórdia. O ato de você cantar, estar vivo, poder alimentar, fazer suas necessidades fisiológicas, sem Ele, nada podemos fazer. Louvai a Deus pelos seus poderosos feitos, o Salmo aqui diz. Os feitos de Deus são seus atos de salvação e de libertação. Um dos feitos mais poderosos são os atos de salvação, irmãos. Na eternidade, no conselho eterno, quando Deus viu a humanidade perdida, o Filho se ofereceu para morrer em nosso lugar. E a Bíblia então nos instrui que Deus começa a sua história de salvação desde os céus. Começa também no Éden, quando o homem foi infiel. O homem pecou, e então teve 2 filhos, mas um mata o outro, e Deus então levanta 7, e esta geração que segue aí se perde, e Deus então levanta Abraão, e Abraão tem 2 filhos, e sai fora Ismael e fica Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú sai fora e fica Jacó, tem 12 filhos, e 12 tribos saem. Deus forma uma grande nação para que manifeste a sua glória. Essa nação não é fiel, e Deus então preserva 2 tribos. Houve 2 cativeiros, assírio, 10 tribos desaparecem. O cativeiro babilônio, 2 tribos são preservadas, a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim. E da tribo de Judá, por causa das promessas da palavra profética de Jacó, Deus preserva a tribo de Judá. E da tribo de Judá, Deus tira o Senhor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando você vê o VT, o Velho Testamento, Deus vai preservando através do seu poder glorioso, no meio da enfermidade, no meio da contenda, no meio da guerra, no meio da escravidão. Deus opera de uma maneira poderosa de preservar até que venha o nosso Salvador. Louvai a Deus pelos seus poderosos feitos. Por isso que nós precisamos valorizar hoje, minha gente, a palavra de Deus. A Bíblia foi proibida. Por quanto tempo? A Santa Inquisição. Mas a Bíblia diz que de geração em geração a palavra do Senhor permanece. Passarão os céus e a terra, mas a palavra nunca passará. Louvai a Deus pelos seus atos poderosos, pelos seus atos como Criador, o Deus Criador de tudo que existe.
Irmãos, escute, queridos, nós precisamos de contar à nossa geração o que Deus fez em nossas vidas. História de fé, história de libertação. Deus está caminhando, sempre caminhou no meio da sua igreja. Louvai a Deus, louvai ao som da trombeta. Aqui diz: louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros. Nós já vimos até aqui então, em primeiro lugar, onde louvar a Deus? Vimos então que devemos louvar a Deus em todo lugar da terra, em todo lugar do céu. Em segundo lugar, vimos, por que louvar a Deus? Por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Em terceiro lugar, vamos ver agora como devemos louvar a Deus. Como louvar a Deus ao som da trombeta. No resumo aqui, queridos, este verso diz que podemos louvar a Deus com tudo que a gente tem, tudo. Vamos ver aqui os detalhes. Louvai ao som da trombeta. Isso aqui é uma convocação para a nação toda na época. É uma convocação para Israel louvar a Deus, convocação para aquelas grandes celebrações. Trombeta, no ano do jubileu, era um ano de festa em Israel, queridos. Não era para semear na terra, não era para trabalhar, porque a promessa era que no ano anterior, Deus tinha dado com abundância para que celebrasse ao Senhor um ano. E aqui diz então: louvai ao Senhor ao som da trombeta. Lua nova era quando os judeus marcavam o início do mês. Entendeu? Era para tocar a trombeta para comemorar a abertura do mês. Era assim que acontecia. Agora, depois do início do mês, naquele 7º mês, passada a lua nova, era um tempo de jejum e quebrantamento. Era 14 dias de jejum e oração, onde o povo se quebrantava, humilhava diante de Deus. E então mandava tocar a trombeta na lua cheia, no dia 15. Era quando iniciava a festa dos tabernáculos. Por isso que diz, é para tocar a trombeta na lua cheia, o dia que começa o mês, mas é para tocar na festa de tabernáculo. Então louvai a Deus nas grandes ocasiões sagradas. E aqui diz que para louvar a Deus, numa celebração alegre, é com alegria. Diz aqui com saltério e com harpa. Isso significa, queridos, que era tempo de agradecer a Deus e celebrar com alegria. E aqui fala também adufes e danças. Adufe é a mesma palavra cujo sinônimo é tamborim. Tamborim com danças. E aqui é dança mesmo, gente. É dança mesmo, não tem outra tradução, não adianta algum pastor, algum teólogo querer torcer a Bíblia, não. Tudo que foi escrito aqui foi inspirado pelo Espírito. Miriam dançou, Davi dançou, e aqui o povo... pastor Eugênio, mas no templo ninguém tinha nem som. No templo, mas a Bíblia manda louvar a Deus nas ocasiões. Festa de tabernáculos, festa da expiação, festa da Páscoa, festa do Pães Asmos. Era festa e festa e festa, e Deus manda louvar com adufes, com tamborins e com danças. Numa tradução antiga, traduziu por órgãos, na Vulgata Latina, adufes, órgão. A Vulgata foi a primeira tradução para o latim. Como foram os frades que traduziram, eles acharam eles acharam muito mundano colocar, e traduziu dança, então colocou aqui órgão. A base aqui dança mesmo, a base aqui é essa, vem de uma raiz hebraica que significa rodopiar. Esta palavra aqui significa para celebrar a Deus com alegria, com o corpo. Pastor, mas quando o povo dança tem sensualidade. Tudo é impuro para os impuros, mas tudo é santo para quem é santo. Então aqui está falando de dança, colega pastor. Aqui, irmão do louvor, é dança. Irmãos da coreografia, é dança. Então, numa ocasião especial, agora mesmo em agosto, nós teremos 4 dias de festa na igreja. Nós iremos saltitar de alegria, celebrar a Deus, louvar a Deus com adufes e danças, com palmas, com o corpo. É verdade, tudo com ordem e decência? Sim. A palavra então aqui é rodopiar, gente.
rodopiar. Aí fala também flauta. Flauta aqui é uma palavra que fala de música simples, porque a flauta era tocada até pelas crianças. Então aqui tem 3 grupos de instrumentos. Louvai a Deus com instrumentos de cordas, harpa, cítara e salmo. Louvai a Deus com instrumento de sopro, flautas. Louvai ao Senhor com instrumento de percussão, tamborim, símbolo sonoro, símbolo estridente. Deus está dizendo que podemos usar qualquer tipo de instrumento para louvar o Senhor. Podemos usar instrumentos solenes, instrumentos alegres, depende da região, depende da cultura. Podemos usar qualquer instrumento de percussão ou qualquer instrumento melodioso. Podemos usar instrumentos estridentes ou suaves. Na nossa igreja, quando nós fazemos uma festa, igual agora em agosto nós devemos fazer, nós temos o irmão Eduardo lá, que ele leva lá aquela fumaça, o gelo, parecendo um gelo, aquela fumaça chamada gelo seco. Usamos o jogo de luzes, fica as luzes piscando. Meus irmãos, se fazemos para a glória de Deus, Deus criou a música, foi Deus, não o capeta, gente. E algumas pessoas falam assim, mas eu sou contra usar bateria, guitarra na igreja, tem que ser o órgão. Só que vocês esquecem que antigamente, porque são tocados aí nesses bailes mundanos, mas antigamente também o órgão era usado nos cambarés, no lugar mesmo de prostituição. Na África, fiquei sabendo lá, lendo sobre Leonardo Lidório que teve lá, fala que o culto lá, o louvor, o momento de louvor é 4, 5 horas, e eles usam todos os instrumentos lá. Não foi o capeta que fez não, gente. Bateria com agogô, chimbal, pandeiro, qualquer instrumento pode ser colocado no templo, sim. Tem algumas igrejas que não podem entrar a bateria, o pandeiro, mas só o piano. Tem algumas igrejas que não podem tocar bateria, mas no órgão tem a bateria eletrônica. O povo não pensa, meu Deus, eles usam o playback. Convidaram um conjunto aí para poder ir na igreja, para poder fazer uma adoração. Aí eles falaram assim, nós somos contra tocar bateria, tocar esse tipo de instrumento. O conjunto que foi ali, deixou no ônibus e usaram o playback. Aqui diz com danças. Agora veja, não é para chegar e dizer, não é para chegar e provocar aí os irmãos. Podemos usar a voz, podemos usar as palmas. Abra Números capítulo 24, versículo 10, Reis capítulo 11, versículo 12, Jó capítulo 27, versículo 23, Salmo 47, leia 98, 8, Isaías 45, 15. O Salmo 47, 1 diz, batei palmas todos os povos. O Salmo 98, 8, os rios batam palmas, e juntos cantam de júbilo os montes. Isaías 55, 15 diz, saireis com alegria, e em paz sereis guiados, os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando diz que é para o rio bater palma, e a árvore bater palma, tem que entender que nem rio tem mão, nem árvore tem mão. Está atribuindo uma característica humana, é uma figura de linguagem. Para que serve o bater palmas? Bater palmas pode ser para chamar alguém, pode ser para manifestar ira. As palmas foram batidas como reconhecimento, como elogio, como comemoração, expressão de júbilo, alegria e juízo. Deus fala de palmas como juízo. Em Ezequiel, Deus fala, eu vou bater palmas contra vocês. Podemos então bater palmas como gratidão, como regozijo, celebração, louvor, reconhecimento, aplaudir, elogiar a Deus. Você não pode bater sem saber o que está fazendo. O problema de hoje é a imaturidade de alguns crentes. Tem crentes que julgam tal igreja ou irmão se é espiritual ou não, porque bate, porque não bate palma. Não podemos fazer isso. Muitas vezes, quem não bate palmas é cheio do Espírito Santo do que quem bate. Porque ninguém está no coração. Não fique julgando, não. Na igreja Jardim Palmeiras, que nós pastoreamos, lá tem liberdade para bater palmas. E também quem não bater, não bata. Não vão forçar ninguém. Eu não vou julgar. Agora, se alguém acha que bater palmas é pecado, é perigoso. E não é.
Pode louvar a Deus também erguendo as mãos, irmão. Salmo 28:2 fala erguendo as mãos como pedindo socorro. Salmo 77:32 erguendo a mão no dia da angústia. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Erguei as mãos como sinal de louvor e santidade. O Salmo 23:4 fala como gratidão. O Salmo 88:9 como súplica e necessidade. O Salmo 119:48 diz: eu ergo as minhas mãos para os seus mandamentos. O Salmo 143:6: a ti levanta as mãos, levanta minha alma, eu tenho anseio de ti como terra sedenta. Este levantar aqui é de buscar a Deus com anseio. Em 1 Timóteo 2:1 diz: quero que os homens em todo lugar levantem mãos santas. Os homens podem orar e adorar a Deus levantando as mãos. Agora preste atenção, aqui não é regra. Se o irmão ora sem levantar as mãos, canta sem levantar as mãos, não quer dizer que ele é frio, não tem unção de Deus. Não podemos julgar. Também não podemos ser julgados se nós dançamos, batemos as mãos, batemos as palmas, pulamos. Agora, se você não quer levantar as mãos, porque você não tem costume, você não tem jeito, não acha legal, não fica à vontade, então não faça. Agora não julgue o seu irmão e falando: isso aí é coreografia, isso aí é emoção. Você não gosta de levantar as mãos e não gosta de bater palmas, fica na sua. E assim, queridos, há espaço para todo mundo em nossas igrejas. É verdade que tem muita gente que só fica na manifestação corporal, levantando as mãos, mas também quem não está fazendo, nada pode também dizer que está no Espírito. Então, gente, cada um deve fazer para Deus. Agora, em cada cultura tem sua maneira de manifestar sua alegria. Os concombas só tocam tambores. Recebemos uma carta de um missionário que está lá e ele fala como aqueles irmãos louvam ao Senhor. São os mesmos tambores que invocam os demônios, hoje eles tocam lá. Mas esse barulho me lembra a macumba. Ah, é, irmã? Mas a música também de Chitãozinho, esse ritmo, essa música, esse hino, me lembra também, me lembra a Alemanha de Hitler. Então, irmãos, é falta de sabedoria. Nosso tema é: louvai a Deus no seu santuário, louvai ao Senhor. Tem gente que acha que o instrumento que tem que louvar a Deus tem que ser só o órgão, só o piano, né? E aquele lugar lá onde só tem sanfona, como fica? Aqui diz: todo ser que respira louva ao Senhor. Este salmo nos mostra onde louvar a Deus, por quê, como louvar a Deus. E por último, nos diz como louvar a Deus. A expressão aqui é de todo ser que tem hálito. Salmo 148. Todo ser. João diz: eu vi que tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra estavam prostrados diante do trono e do Cordeiro, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo louve a Deus. Tudo louva. As árvores, os animais, os peixes, tudo que Deus criou para sua honra e sua glória. Tem um hino que no inário, que fala: as grutas, as rochas imensas. E esse hino começa a falar dos rios. Esse hino começa a falar dos pássaros que louvam o Senhor. O salmo encerra chamando o povo para a ação missionária. E ele diz, ele nos conclama para podermos louvar a Deus. E através da adoração do louvor a Deus, vidas serão transformadas. Dê aleluia aí na sua casa. Dê aleluia, meu irmão, você que está no carro. Dê aleluia e louva ao Senhor. Aleluia significa louvar ao Senhor. Dê aleluia no seu trabalho. Louve ao Senhor com a voz, com o seu corpo, com palmas. Louva ao Senhor. Eu quero para terminar, eu quero neste momento em Montes Claros, muitos grupos de coreografias que tem.
Eu quero pedir você para que vocês ouçam esta mensagem. Pega essa mensagem e dê para o grupo ouvir. Queridas e queridos, Deus nos conclama a louvar a Ele com tudo que nós temos, com o nosso corpo, aplaudindo a Ele, com a nossa voz, com os instrumentos da nossa cultura. O que Deus quer é que você tenha um coração quebrantado, sincero diante dEle. Minha irmã, você que lidera o grupo de louvor da igreja. Meu irmão, você que lidera o grupo de dança da igreja, o hip hop e outros. Você, minha irmã, que lidera o grupo de coreografia. Eu quero desafiar vocês. Façam o melhor para Deus. Façam o melhor com o corpo, com suas vidas. Expressem através da expressão corporal. Deus contempla o coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Olha, a igreja, quando nós reunimos, devemos reunirmos com toda a festividade, com toda a alegria. Irmão, quando você pegar a guitarra para tocar, se esmere, faça o melhor, consagra a tua vida. Irmão, você que toca o teclado, você que toca a bateria, faça o melhor. Louva ao Senhor. Igreja que me ouve, povo de Deus de Montes Claros que me ouve, precisamos de fazer o melhor para Deus, celebrar a Ele com tudo que nós temos. Ele nos confiou os talentos, as habilidades. Eu quero terminar e dizer: louvai a Deus no seu santuário. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E você vai dizer comigo: aleluia. E o tempo não vai parar. Tempo é tempo, e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo, e o tempo não vai parar. Tempo, é tempo, e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar.
você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar, libertar. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus.
céu azul também me faz sonhar. Uma nova terra, um novo céu, onde os justos viverão em plena paz e para sempre. Onde unidos viverão em plena paz, descansarão na presença de Jesus. Sei que em breve os prédios cairão e os moinhos não mais rodarão. Apenas ficará de pé o que na rocha se firmou, o que andou em clara luz, o que ouvindo um dia creu e vivendo obedeceu a palavra do Senhor. Sei que um dia a vida findará, saberei que nada foi em vão. Se aqui sofri, lutei, chorei, consegui, perdi, achei, o que senti tudo passou. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi junto a ti, ó meu Senhor. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi junto a ti, ó meu Senhor. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi junto a ti, ó meu Senhor. Junto a ti, ó meu Senhor. Junto a ti, ó meu Senhor. Não entendo esta gente, falam coisas diferentes sem compreender. Seu caminho é incerto, o seu mundo tá um deserto, vou dizer porquê. Lá no fim deste caminho, um abismo de mansinho está a esperar. Não precisa, minha gente, tomar um rumo diferente, que este não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao réu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus.
perigo, precisa entender. Este mundo é bandido, te ilude, é sem sentido e te faz sofrer. Lá no fim de tudo isso, só te resta o precipício, sozinho estará. Não precisa, meu amigo, só em Cristo há abrigo, deste jeito não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Oh, 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 oh. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Oh, 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 oh. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, que não saía do lugar. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas. E o meu barquinho não saía do lugar. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, falou e disse: eu já vou te ajudar. E foi puxando o meu barquinho, e foi puxando o meu barquinho, e foi puxando o meu barquinho, e o meu barquinho começou a navegar. Esta história está ficando muito boa. Esta história está ficando muito boa. Esta história está ficando muito boa. Eu vou contar mais uma vez. Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, falou e disse: eu já vou te ajudar. E foi puxando o meu barquinho, e foi puxando o meu barquinho, e foi puxando o meu barquinho, e o meu barquinho começou a navegar. Esta história que contei é muito boa. Esta história que contei é muito boa. Esta história que contei é muito boa. E amanhã eu vou contar mais uma vez.